Oi, amigos. Sou o enfermeiro Rogério Antunes. É, Trabalhei por 30 anos na enfermagem e há muito tempo quero fazer esse vídeo para motivar as equipes de enfermagem, tanto enfermeiro como técnico de enfermagem e ainda os auxiliares, porque tem muitos. E fico preocupado porque tem muitas páginas de internet, principalmente Facebook, Instagram. Desculpa de estar falando o nome, porque parece que não pode. Mas são essas páginas que mostram uma gradação, né? Uma briga, uma rincha entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, e isso não é nada bom, né? Então, esse canal eu estou fazendo para eu passar os 30 anos de experiência como enfermeiro, que foram 5 anos de auxiliar de enfermagem e 25 anos de enfermeiro. Fiz a faculdade na PUC de Sorocaba e sempre digo que com muito orgulho. Não foi fácil, né? Eu trabalhava num hospital ligado à PUC e, graças a Deus, eu não paguei um centavo de faculdade porque eu tive bolsa. Fiz licenciatura e tive os ótimos professores, e o melhor de tudo foi a minha dedicação. Trabalhei com pacientes no início do auxiliar de enfermagem, com paciente renal crônico, que fazem hemodiálise, que precisam do tratamento 3 vezes por semana. Então, é paciente crônico até que ele faça transplante. E é difícil. É difícil para eles porque ficar numa máquina, principalmente em 1995, por 4 horas e a pressão cair, ter que perder líquido, tudo isso, naquela época, era muito complicado para o paciente. Para nós, auxiliares de enfermagem, nenhum problema, a gente ia atender eles no momento da crise que eles tinham, que era vômito, náuseas, queda de pressão. E isso me ajudou muito a me ter o objetivo de ser um enfermeiro, mas um enfermeiro que faça a diferença. E aí eu entrei na faculdade e não foi fácil, né? Porque eu tinha a teoria e fiz a faculdade. E a gente vai falar isso durante esses vídeos, né? Que vão ter duração de 15 minutos, o quanto que a minha cabeça pensar de falar. E aí eu fui para Itu, né? Trabalhar lá e trabalhei em clínica médica. E lá eu fiz a estomoterapia. Mas eu queria só contar essa história, e eu vou contar muitas, e tem uma passagem acho que foi muito importante para eu procurar a estomoterapia, porque trabalhar numa clínica médica é uma escola, né? É onde você vê todos os tipos de pacientes. Paciente com ferida, paciente sem ferida, paciente cardíaco, né? Que, como eu, são os piores pacientes em relação à teimosia, né? Os diabéticos. E
E eu era recém-formado em 99, eu entrei na Santa Casa de Itu em 99, eu me formei um ano antes, e foi meu primeiro emprego registrado em carteira, porque depois da formatura eu fui ser professor, porque é isso que precisa. Você sai da faculdade e não consegue emprego, você precisa dar aula, porque a aula é a que vai ser o caminho para você. E aí você vai se testar, se você realmente aprendeu na faculdade e você conseguiu unir a prática com a teoria. E então eu fui contratado e fui para a clínica médica. Na minha primeira semana, de Santa Casa, eu me deparei com um paciente com uma cirurgia de hérnia, né? Herniorrafia, e estava com deiscência da sutura. E esse curativo foi prescrito com açúcar, né? Então, em 1999, eu fui para a Santa Casa de Itu, mas eu já tinha experiência com curativo, porque eu tinha aprendido manipular não, né? Usar um produto chamado papaína. E que em 2024 ainda eu considero a minha primeira paixão, porque na verdade foi mesmo, né? E minha primeira paixão em relação a produtos de curativo. Então eu procurei, e naquele dia o médico estava prescrevendo o paciente, e eu abordei o médico e falei para ele: doutor, paciente que está no quarto, ela está apresentando um problema, né? E aí eu gostaria de relatar para o senhor. Ele falou assim: mas o que é? Eu preciso que o senhor vá no quarto e mostre, e eu vou mostrar para o senhor o que está acontecendo. Ah, tá bom. Você espera um pouquinho? Espero. Eu esperei 40 minutos. Aí eu falei: doutor, você vai ver? Ele levantou, e quando ele levantou, a cadeira, ela foi arremessada, não é só com a perna dele, mais ou menos uns 5 metros. E aí deu aquele barulho, e todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Era a cadeira que ele tinha, mas eu não tinha desrespeitado de forma nenhuma. Ele falou assim: bom, o que é? Com aquela boa vontade, né? E foi. O que aconteceu? Eu falei: levantei o lençol e falei: olha, as formigas, se preocupa com isso é fácil. Você faz o seguinte: você pega 4 garrafas de Coca-Cola vazia e você coloca água e põe nos pés da cama. Essas formigas não sobem mais. Eu falei: doutor, eu tenho uma ideia melhor. Ele: pois não, que seria? O senhor conhece papaína? Não. Então, papaína é um produto retirado da casca do mamão, depois transformado em pó, e ele tem várias ações: cicatrizante, ele é bactericida, bacteriostático, e na verdade é uma mini aula que logicamente não quis ouvir o resto. E aí ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: quem é você? Eu falei: sou o novo enfermeiro do setor, eu estou começando essa semana. Sim, mas você veio da onde? Eu falei: vim da PUC de Sorocaba, Santa Casa é meu primeiro trabalho, mas eu tenho experiência com curativo lá em Sorocaba. Ele falou assim: eu tenho outra opção? Eu falei: eu acredito que o senhor poderia me dar a chance
de eu demonstrar o que eu tenho para oferecer para os pacientes, que a partir de agora, não sei quantos anos eu vou, mas a partir de agora eles são minha responsabilidade, como é a responsabilidade eles serem do senhor na cirurgia. Então tudo bem, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nenhuma objeção, eu não vou ser contra, e pode usar. Então tá bom, peguei as costas, usada ontem. Logicamente que o hospital não tinha papaína em 1999. E nem na cidade de Itu também não tinha. Então fui na sala da minha chefe, que tinha me contratado, minha amiga Cristina Tonholo, e lá falei para ela: Cris, estamos com um problema de um curativo com açúcar e que tá cheio de formiga. Quem é o médico? Aí eu falei: complicado. Mas, e aí? Eu conversei com ele, falei para ele que a gente vai usar papaína. Só que papaína não tem no hospital e não tem na cidade. Eu precisava da sua ajuda para eu poder ir em Sorocaba comprar, porque lá eu sei onde vende. E assim foi. Ela me ajudou durante o mês. Eu ia uma vez por semana, comprava papaína com o meu e o dinheiro dela em relação ao custo de gasolina, o custo de pedágio, né? O custo de tudo isso. A gente rachava e eu ia lá e usava papaína nesse paciente. Esse paciente foi o meu paciente piloto. Era experiência de jeito nenhum. A papaína, ela é muito usada há muitos anos e isso não é agora, né? Para vocês terem uma ideia, no Amazonas eles não têm a papaína em pó, então eles usam a casca, né? Então todas as feridas que cicatrizam, eles, como último recurso, é usar a casca do mamão. E por aí a gente foi. Durante o mês, fizemos o curativo, realizamos fotos de todas as fases da ferida e até ela fechar. Hoje eu vejo que uma deiscência de sutura de hérnia inguinal é uma coisa super tranquila de realizar. Hoje não precisa de papaína, né? E aí eu comecei a minha viagem, né, para tudo isso. E aí eu me interessei muito por ferida e fui fazer estomoterapia. E olha, e tem muita coisa para contar. O que foi feito, as realizações. E esse canal é porque, na verdade, o Senhor lá do céu falou para mim que eu ainda tenho muita coisa para passar. Infelizmente não posso mais trabalhar no hospital, fiz uma cirurgia cardíaca, então, e estou com 62 anos, né? Então eu não posso trabalhar, né? Não posso trabalhar porque, na verdade, existe, né, restrições, então, infelizmente, eu saí. A gente vai contar tudo isso durante todas esses vídeos. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, que é importante, que vocês falem mal, falem bem, xinguem, como que eu posso dizer? Xinguem, falem bem, né? Dê força. A minha intenção não é ficar rico, porque já sou aposentado
e eu vivo muito bem com a minha aposentadoria. Eu quero ajudar porque hoje, em 2024, por essa desunião que eu falei no começo do vídeo, a nossa UTI, a nossa enfermagem, ela está na UTI. E ela precisa de cuidados muito sérios. E aí é que eu entro, porque não tem ninguém falando disso. Ninguém fala o porquê o enfermeiro está desmotivado. Ninguém fala porque o técnico acha que ele é melhor que o enfermeiro, e o enfermeiro acha que é, e desmotiva. E aí quando você vê páginas, eu fico triste porque... e também eu passei por uma cirurgia cardíaca, então eu vi realmente que tem muito enfermeiro que na verdade precisa ter liderança e não tem. Mas a gente vai falar isso. E aí esses vídeos vai ser assim, 10 minutos, 15 minutos, tá? E é para ajudar, não é para me promover e nem para ficar rico, porque não tem intenção disso. Mas eu quero ajudar, tá bom? Obrigado.